que a fala do Barroso em relação aos bolsonaristas é um pouco incompatível com o que se espera de um ministro do STF, todo mundo concorda. Mas será que o Barroso vai sofrer algum tipo de punição ou impeachment por causa dessa fala? O primeiro ponto que a gente precisa analisar é que o Barroso não é um ministro petista, não é um ministro progressista. Muito pelo contrário, o Barroso é ultraliberal, o Barroso é um ministro que foi responsável pelo Bolsonaro ser eleito em 2018, porque o Barroso trabalhou para que o Lula não fosse candidato em 2018. Então, dessa forma, a gente já consegue entender que não há nenhum tipo de ligação entre o Barroso e o Lula. Mas em relação ao Bolsonaro, a gente percebe que o Barroso tem levado tudo muito na brincadeira e tem deixado de uma forma muito clara para os bolsonaristas que eles precisam se revoltar contra a justiça. O Barroso foi protagonista da frase "perdeu mané, não amola", contra um bolsonarista lá nos Estados Unidos, e agora o Barroso, que é uma pessoa de inteligência reconhecida por toda a sociedade, soltou de uma forma muito clara que o judiciário venceu o bolsonarismo. Embora todos nós aqui do campo progressista tenhamos uma percepção de que o bolsonarismo é diferente de votar no Bolsonaro, o bolsonarismo é aquele sentimento de ódio, aquele sentimento contra a democracia, aquele sentimento que pedia inclusive o fim do regime presidencialista para uma intervenção militar, existe também a ideia espalhada na cabeça dos eleitores do Bolsonaro que eles seriam bolsonaristas. Então existem dois tipos claros de bolsonarismo. O sentimento bolsonarista, que é o sentimento de não respeitar a opinião do outro e não respeitar a democracia, e o bolsonarismo que está espalhado inclusive na cabeça daqueles bolsonaristas que nem se engajam na política, só votam porque o pastor mandou. No momento que o Barroso fala isso, ele acaba criando uma tensão, porque já existe um argumento dos liberais e da direita a respeito de um protagonismo muito grande da justiça, em especial do Alexandre de Moraes, o que é chamado de ativismo judicial. Mas o Barroso é um liberal. Então, nesse momento, a reflexão que a gente precisa fazer é: será que o Barroso errou no "perdeu mané, não amola", e agora no momento em que ele colocou o bolsonarismo do lado do nazismo? Ou será que o Barroso está dando brechas para que o judiciário brasileiro possa ser criticado por um extremo ativismo judicial? O mais importante é entender que o Barroso não vai sofrer impeachment. E ainda que ele sofresse impeachment, o próximo ministro do STF a ser indicado seria indicado pelo presidente Lula. O que significa que o impeachment do Barroso é mais interessante para os progressistas do que para os liberais. E os próprios bolsonaristas já reconheceram. Para eles, o impeachment do Barroso seria um tiro no pé, mas o Barroso tem que ser punido. Mas ministro do STF não é punido. O ponto que nós temos que pensar nesse momento é: será que o Barroso errou ou será que o Barroso jogou nesses momentos? E, de uma certa forma, é preciso concordar que esse argumento de ativismo judicial ganha muito mais força agora que nós temos uma manifestação política de um ministro do STF, ainda que dentro daquele contexto ele consiga explicar que ele estava se referindo ao sentimento radical bolsonarista contra a democracia e não aos eleitores do Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro se sentiram ofendidos, o bolsonarismo aproveita da situação e os liberais possuem agora mais argumentos para falarem que o Brasil está vivendo um momento de ativismo judicial. Muito obrigado, peço para você que compartilhe esse vídeo com os amigos. Se puder me ajudar, manda um pix aí no 038 761 09604.